Hoje eu vou falar pela manhã sobre a igreja. O que é ser igreja? Eu estava pensando... Pensar é uma arte muito gostosa, né? Eu tenho muitas ideias sozinhos, caminhando às vezes sozinho, lendo e às vezes dormindo. Hoje foi um daqueles dias também que eu acordo com um versículo na cabeça. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas de vez em quando eu acordo no meio da noite e o texto já me vem na cabeça de alguma coisa que eu estava pensando. É porque o cérebro da gente de dia pensa, maquina, e de noite, durante o sono, vai arquivando. As crianças, let's go, please, babies. As crianças podem ir para o departamento infantil. E aí, como é que foi o Fute Kids? Foi jóia, né, Caio? Fute Kids tinha quantos meninos? 40? Mais meninos, né? E as meninas foram para o Spa Kids. Podem ir, gente. Pode ir direto, Caio. Puxa a fila lá, bora lá. Eles já vão sair lá por trás. Tem mais criança por aqui? Vai mais não? Esse cara não é fácil não. Você vai ter que ir para a PIB Júnior à noite, viu? A PIB Júnior ele vai. Bora, Isabela, leva as meninas. Vai não? Quer ir não? Vai ficar com a mamãe? Então tá bom, tudo certo. Aqui é a igreja batista, né, gente? A gente não é obrigado. Um dia a gente vai sentir falta disso, Gisele. Um dia a gente vai querer pegar no colo, eles não vão querer. Larga, mãe. Então aproveita hoje. Mas voltando então, de dia a gente pensa e de noite o cérebro começa a arquivar os pensamentos. Não vou dizer que é sempre Deus falando comigo, pode ser, né? De vez em quando eu espero que seja. Mas não é raro que eu acorde às vezes no meio da noite e um versículo já me vem à mente e me explica uma coisa que eu deveria ter entendido antes, não é? Porque, como Jesus disse, a gente tira do coração aquilo que está lá dentro. Paulo, escrevendo aos Colossenses, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo habita na gente, quando a gente tem a palavra dentro da gente, de vez em quando ela vem, ela emerge. A Bíblia é assim. Quanto mais familiarizado você está com ela, quanto mais você a compreende, quanto mais você lê, ela está dentro de você. Às vezes você acha que, eu não conheço a Bíblia. Mas em determinada circunstância você está vivendo um momento, o texto vem. É o Espírito Santo que vai lá, pega aquilo que já está dentro de você e coloca diante dos seus olhos, coloca na sua mente, não é? E aí você reflete, você pondera, você pensa, de modo que a gente está sempre dialogando com a palavra de Deus. E esses dias eu estava pensando nessa questão da igreja, né? O que é a igreja? Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é simples. A igreja dos homens é mais complicada. Eu lembrei de um livro que Santo Agostinho escreveu. Cidade de Deus, Cidade dos Homens. É onde ele apresenta a sua teologia da igreja e a sua teologia do reino de Deus. É uma obra escrita em latim. Eles já haviam abandonado o grego e o latim, a língua oficial, naturalmente, do Império Romano, já havia ocupado o lugar na teologia. Percebam que já havia uma transformação, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Todos eles dominavam o grego, os pais apostólicos, todos dominavam o grego. Mas quando Santo Agostinho vai escrever as suas obras, ele já escreve em latim. Por quê? Porque o Império Romano e a igreja já estavam muito juntos. Então o latim já se torna a língua dos teólogos do Ocidente, não é? E pensando em cidade de Deus, cidade dos homens, eu estava pensando na igreja de Deus e na igreja dos homens. O que é a igreja aos olhos de Deus? O que é a igreja aos olhos dos homens? E eu pensei na própria igreja romana. A igreja romana é uma grande multinacional. Mas para não dizer que ela é uma empresa, digamos que ela é uma igreja
transnacional. O bispo de Roma tem influência em todas as dioceses, em todas as capelas, né, em que há uma igreja católica apostólica romana, porque o clero romano, todo ele está subordinado ao bispo de Roma. Então ela é uma igreja transnacional. Chegou aqui no Brasil com as caravelas. Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, as caravelas já trouxeram o primeiro padre, Sardinha, né, que se chamava, que celebrou a primeira missa. Então, a igreja romana, ela é uma transnacional, ela está no mundo todo, e é uma igreja, eles se veem como uma igreja só. E é muito comum nos posts de rede social, eu mesmo no Instagram, de vez em quando alguém escreve lá uns desaforos para mim, dizendo, tem uma igreja só, a igreja verdadeira é a igreja católica apostólica romana, as outras igrejas não são igrejas, são igrejas falsas. De vez em quando alguém coloca essas coisas lá para mim, né? Não só para mim, mas deve colocar no de todo mundo. Por quê? Porque um romanista radical, ele vai dizer que a única igreja verdadeira é a igreja romana, porque ela é a sucessora de Pedro. A igreja verdadeira é a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. Jesus colocou o apóstolo Pedro como chefe da igreja. Então, a continuação do governo de Pedro é o governo legítimo. Qualquer outro governo é governo não legítimo. Então, para um romanista radical, ele vai dizer que a única igreja é a igreja católica apostólica romana, a igreja verdadeira. E até pouco tempo atrás, o então Ratzinger, né, Bento XVI, né, foi lá e deu uma reafirmada nesse ponto. O Concílio do Vaticano II deu uma abrandada nisso, e o Ratzinger vai lá e dá uma canetada de novo, tentando reafirmar isso. Hoje o Bergoglio é mais ameno, o Bergoglio argentino, gente boa, está mais tranquilo, né? Mas a igreja romana vive sempre essa tensão de internamente eles terem uma tradição de se afirmarem como a igreja verdadeira, mas ao mesmo tempo ter o dever de dialogar com as outras igrejas. Mas é uma igreja transnacional. E nós temos a transnacional brasileira, que é universal do Reino de Deus. Quem diria que um dia nós teríamos uma denominação, uma igreja, que seria nesse modelo? E como eu disse para vocês, eu tive a cara de pau de dizer para os bispos da Universal, lá numa das salas do Templo de Salomão, eles queriam entrar na aliança evangélica, eu falei, mas vocês não são evangélicos. Eles falaram assim, como assim? Falei, vocês são um neocatolicismo. Aí eles falaram, assim o senhor nos ofende. Eu tomando café na sala deles, conversando com 4 bispos da Universal. Assim o senhor nos ofende. Eu falei, mas posso explicar? Eu estou aqui no Vaticano. Eu estava no Templo de Salomão, numa das salas lá de cima. Eu estou aqui no Vaticano. Alguém aqui questiona uma direção dada pelo bispo maior, Edir Macedo? Eles ficaram em silêncio. Vocês acabaram de me dizer que um dos segredos da Igreja Universal do Reino de Deus e seu crescimento é o sacrifício dos pastores. Que os pastores não têm nada, não é que eles matam pastores, não. É que os pastores não têm nada, não têm posses, não têm casa, não têm carro, não têm nada no nome deles. E a igreja os desloca para onde quer. Eles me contaram isso. Você pode receber uma mensagem amanhã, vá no aeroporto, pegue a passagem no guichê tal, você está transferido para o Rio de Janeiro. Tudo que ele leva, a mala e a esposa. A mala com as roupas e a esposa. É o sacrifício da Igreja Católica. Eu falei, então, vocês disseram que o segredo de vocês é o sacrifício. Isso é igual ao celibato dos padres. A organização de vocês é centralizada. Eu fui apontando algumas coisas para eles. Então, vocês funcionam como a Igreja Católica. Vocês não são uma igreja evangélica. Vocês seguem o mesmo modelo da Igreja Católica Romana. Vocês são um neocatolicismo. O governo de vocês é um governo igual à Igreja Católica. Aí eu falei, realmente o senhor tem razão. Então nós temos uma Igreja Católica Universal do Reino de Deus, acreditem. Né? Mas são 2 modelos de igreja, muito parecidos.
Se alguém foi católico romano, entende o que eu estou falando. Se alguém foi da Universal, entende mais ou menos o que eu estou falando. Mas nós temos outros modelos. Nós temos as igrejas nacionais. Você tem a igreja oficial da Inglaterra, que é anglicana. Você tem a igreja oficial da Alemanha. Existem as igrejas oficiais dos estados, né, de alguns países, principalmente dentro do calvinismo europeu. Os americanos já nos trouxeram outro modelo, que são as denominações. Nós mesmos fazemos parte de um dos grupos batistas no Brasil. Somos 4 grandes grupos batistas, o maior de todos, Convenção Batista Brasileira, de origem americana, o outro batista independente, de origem sueca. Existem uns batistas regulares, é um grupo menor também, de americanos vindos da Guerra de Secessão, são um grupo pequeno. E nós somos os batistas nacionais, os batistas renovados, uma cisão da Convenção Batista Brasileira. Então, são os 4 grandes grupos batistas, e tem um monte de igreja aí que nem é batista, mas bota batista no nome, que é para dizer que é batista e ganhar ponto em cima dos nossos créditos, né? Mas isso significa que há diferentes igrejas. O que são as denominações? As denominações são igrejas que se unem para fazer juntas aquilo que não poderiam fazer sozinhos. Nada disso está na Bíblia. Se a gente pensar, outra coisa que de vez em quando a gente discute ordenação feminina, né? Gente, hoje uma pastora vai pregar aqui no culto e uma pastora vai celebrar a ceia. A gente aqui aceita mulher no ofício pastoral. Aí alguns amigos que são contra falam assim, não tem pastora na Bíblia. Aí eu falo, também não tem denominação na Bíblia. Tem um monte de coisa que a gente criou que não está na Bíblia. As juntas missionárias, as editoras, tem um monte de coisa que não está na Bíblia e a gente fez para funcionar. Então essa ideia, né, de que tudo que a gente faz tem que estar na Bíblia, se a gente for levar a ferro e fogo, por que eu estou dizendo tudo isso? Só para dizer para vocês que isso tudo é a igreja dos homens. A igreja romana, ela nasce da aproximação com o Império Romano. O Império Romano acabou, mas a igreja romana foi a sua forma de continuar vivendo. Roma dominava o mundo. Depois ela perdeu a influência no Oriente. Mas o romanismo influenciou o Ocidente, as Américas. Não é? Querendo ou não, quem chegou aqui para a América Latina, Espanha e Portugal, catolicismo. América do Norte, os ingleses, anglicanismo, que é uma outra forma de ser romano, só que em vez de ser o Papa, é o rei, não é muito diferente, né? Então, nós no Ocidente, temos esse domínio da igreja no seu modelo romano. Mas isso tudo tem a ver com a política de então. É o que eu estava dizendo, por que pararam de escrever em grego, a língua do Novo Testamento, começaram a escrever em latim? Porque o imperador fala latim. E agora a igreja é do império, e o império é a igreja. Vejam que irônico, né? O império adotou a igreja, e depois o império desaparece, mas ele sobrevive onde? Na igreja. A igreja absorveu o império e a igreja manteve, de certa forma, viva a memória do Império Romano. Então, essas coisas são dos homens. O que era a igreja para Jesus? É muito mais simples. E é curioso que a igreja de Jesus, a gente pode encontrá-la nos 2 textos que vão dar base para o romanismo. Mateus 16, a confissão de Pedro. Os romanos vão se apoiar muito nisso, né, de Pedro como a pedra fundamental da igreja, e eu concordo com eles nesse ponto. Pedro, para mim, é de fato o primeiro líder da cristandade, não o Papa, mas ele é o líder do colégio apostólico. Mateus 16, verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou,
E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A Roma vai se apoiar nesse texto para desenvolver a teologia do trono de Pedro como o caminho legítimo da autoridade apostólica. Eles têm razão quando dizem que Pedro é o primeiro líder da igreja. Eles só não têm razão em transformar Pedro em papa. Isso não procede, não é? Mas que Pedro foi o líder apostólico dentre os 12, foi. É óbvio no Novo Testamento que todas as decisões, todos os grandes eventos são tomados com a participação de Pedro. Basta ler Atos dos Apóstolos. Quem é o primeiro a entrar no túmulo, quando chegou a notícia que Jesus ressuscitou. Aliás, há uma orientação específica para uma das mulheres: vá lá e avisa Pedro. Então Pedro corre para o túmulo, João chega primeiro, olha de fora, mas Pedro entra no túmulo. Depois, a gente sabe que Jesus apareceu particularmente a Pedro. Não temos o texto, mas quando Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, lista as testemunhas, né? Está lá. E também, quando ele se reúne, os 2 discípulos do caminho de Emaús voltam contando, falam assim: ele já apareceu para Pedro. Então Jesus apareceu para Pedro, a gente não sabe. Jesus tem aquela conversa interessante com Pedro na beira da praia. João capítulo 21. O primeiro milagre é feito por Pedro, na entrada do templo, curando aquele paralítico. Pedro é o primeiro a ser inquirido, portanto, e faz o discurso no dia de Pentecoste, faz o discurso também lá diante do Sinédrio. Enfim, Pedro é o líder. Quem acontece lá o Espírito Santo em Samaria, quem desce? Pedro. Quem é que visita as obras paulinas? Pedro. Então Pedro é o líder da igreja. Não tem dúvida para isso. Mas isso não faz de Pedro um papa e nem faz do papado uma sucessão legítima. Isso é outra história. Mas que Pedro é o líder, é. Então, quando Jesus diz para Pedro que sobre esta pedra ele está edificando a igreja, eu queria dizer a vocês que a igreja de Jesus é bem simples, porque a igreja de Jesus é formada por pessoas, simplesmente isso. Jesus não criou um clero, Jesus não criou uma ordem, Jesus não criou uma denominação, Jesus não criou nada complexo, nada estruturado, nada político. Jesus simplesmente disse para um dos seus discípulos, que estava com ele esse tempo todo, que contava com ele para cuidar dos outros quando os outros precisassem de força. Lá adiante nós vamos ver Jesus dizendo para Pedro: Pedro, hoje você vai me negar, mas quando você se converter, você ajuda os teus irmãos. Jesus contava com Pedro. Então Pedro era um homem de confiança de Jesus, Pedro era o líder do colégio apostólico, Jesus sabia disso, Jesus identificava em Pedro essa ascensão sobre os demais, e Jesus fala para ele: olha, você disse que eu sou Cristo, e eu te digo que você é uma pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Jesus é gente, são pessoas. A igreja de Jesus não é uma estrutura, a igreja de Jesus não é uma confissão teológica, a igreja de Jesus não é um conjunto de regras, a igreja de Jesus não é um projeto de poder político. A igreja de Jesus são pessoas, simplesmente pessoas. E o outro texto é mais interessante ainda, capítulo 18, e ele também é Mateus ainda 18,
É um texto que a gente usa muito para disciplina, não é? Mas eu vou... deixa eu ler tudo, né, para ficar claro. Capítulo 15. Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Coisa de irmão para irmão. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Aqui é um critério igual ao da lei, né? Ninguém pode fazer acusação, expor a vida de algumas circunstâncias sem que haja, de fato, pessoas idôneas como testemunhas. Verso 17, se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Jesus está falando aqui como ajudar uma pessoa a se corrigir. Tenta particularmente, tenta com 2 pessoas idôneas, quem sabe 3 juntos consegue, né? Ou em último caso, trata com a igreja. Traz para todo mundo aqui. Se ele não ouvir a igreja toda, então separa a pessoa. Aí verso 18. Em verdade lhes digo, olha o que Jesus disse para Pedro, e agora ele diz para a igreja, em verdade lhes digo, tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto é a base dos romanos, inclusive, dizerem que a igreja absolve e a igreja condena. Aqui é que se cria toda a teologia da excomunhão. Então você tenta consertar a pessoa, levá-la ao arrependimento. Se não se arrepende, então você excomunga, você tira da comunhão, você separa da igreja. Na época medieval, a pior coisa para um rei era ser excomungado. Porque ser excomungado da igreja romana era ir para o inferno. E se o rei vai para o inferno, como é que os súditos vão segui-lo? Então os reis ficavam na mão dos papas. Os papas faziam muita política por causa disso. Isso é assunto para muita coisa, né? Mas esse poder da excomunhão que estava na mão do Papa em relação aos reis foi usado muitas vezes de forma tirânica, interesseira, desonesta, inclusive. Essa é coisa para estudar a história da igreja. Mas está na Bíblia. Usaram mal essa palavra? Usaram, mas é uma palavra de Jesus. A igreja tem poder de ligar e a igreja tem poder de desligar. Mas quem é a igreja? Na visão romana, a igreja é o clero. Na nossa visão batista, quem é a igreja? Nós, todos nós. Então ninguém tem o poder. Vocês nunca vão ver um pastor batista dizendo para um membro da igreja que ele não pode tomar ceia. Um pastor batista excluindo alguém da igreja. O pastor batista não tem esse poder. A única pessoa que pode excluir, a única circunstância que pode levar uma pessoa a ser excluída é a igreja decidir excluir. Quem exclui é a igreja. É a igreja que liga, é a igreja que desliga. A gente recebe membros por batismo, e se houver um caso de exclusão por pecado indecente que a pessoa não quer deixar, a igreja toma essa decisão. Já faz muito tempo que a gente não faz isso por aqui, né? Não é porque as pessoas não pecam, é porque quem quer viver no pecado se exclui sozinho. A gente não precisa. Quem quer viver no pecado vai por si só. Não precisa passar pelo vexame de ser excluído. Não é? Mas se alguém quer fingir que não está pecando e viver de forma indecente entre nós, talvez um dia nós tenhamos que tomar uma medida administrativa. Esse caso, chama no particular. Aí é o gabinete, né? Vamos lá, 1 a 1. Depois não ouviu a 1. 3 contra 1, vamos chamar alguém.
Depois a gente traz para a igreja. Não quer ouvir a igreja? A gente segue a Bíblia nesse ponto. Então, nós usamos esse texto para orientar as nossas ações administrativas, digamos assim, vamos chamar assim, de membresia. Raramente a gente precisa chegar a esse recurso de trazer a igreja. Normalmente o irmão faltoso, ele mesmo vem confessar, vem pedir perdão e vem pedir ajuda. A coisa mais normal entre nós é isso. O irmão faltoso vem pedir ajuda. Isso é a regra. A exceção da cara de pau é muito difícil, não é? Mas em geral o irmão sente a contrição pelo erro e vem pedir ajuda e a gente consegue resolver as coisas sem chegar a esse ponto dramático. Mas o que me importa aqui é ressaltar essa ideia do poder de ligar e desligar, mas ao mesmo tempo Jesus dizer algo simples. Se 2 de vocês concordarem, está ligado no céu. Olha como a igreja de Jesus é simples. Se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Olha que interessante, a igreja é um edifício formado por um monte de gente, a igreja é uma coletividade, vai ser algo que vai se espalhar pelo mundo todo, vai falar diferentes línguas, vai se aculturar em cada ambiente, mas ao mesmo tempo basta que 2 pessoas concordem para que os céus ouçam a oração. Viu como a igreja de Jesus é simples? A igreja dos homens tem um monte de coisa, né? Tem bispo, tem clero, tem dogma, tem confissão teológica, tem que assinar coisas, tem que prometer coisas. A igreja dos homens é cheia de formalidades. E a gente precisa disso. Isso é coisa nossa. Mas para Deus que está no céu, quando 2 concordam, está tudo bem. Já pensou, Jorge, o dia que Deus viu assim um pastor batista e um pastor presbiteriano chegando num acordo, dizendo assim, olha, batiza do seu jeito, que eu batizo do meu e está tudo bem. Aí Deus deve ter olhado do céu, até que enfim eles concordaram em alguma coisa. Foi que nós já brigamos tanto por essas coisas, né? O batista e o adventista chegarem num acordo, o adventista fala, tá bom, batista, guarda o domingo. E o batista dizer, tá bom, adventista, guarda o sábado. Sirva a Deus do seu jeito, que eu sirvo a Deus do meu jeito. E Deus lá de cima olhando, puxa, até que enfim concordaram. Essas coisas que são tão importantes para nós, talvez sejam tão insignificantes para Deus. Governo congregacional, governo da oligarquia, governo monárquico. Como é que é a sua igreja? Não, minha igreja quem manda é a congregação. Na minha igreja quem manda é o pastor. Na minha igreja quem manda é a mulher do pastor. E Deus lá de cima falando assim, eu só queria informar vocês que quem manda em tudo isso aí ainda sou eu. Isso tudo só está acontecendo porque eu deixo. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Essa igreja dos homens a gente complica muito. Mas a igreja de Jesus é simples. 2 de vocês concordarem. E olha como é que termina essa perícope. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu já contei para vocês que eu estava um dia numa reunião da UBLA, União Bautista Latino-Americana. E o pastor Fausto Vasconcelos tinha voltado do Vietnã, dizendo assim, está crescendo no Vietnã o número de igrejas. Rapidamente, muitas igrejas estão surgindo no Vietnã. Mas não pensem em igrejas como as nossas. São pequenos grupos que se reúnem
debaixo de uma árvore, na varanda de uma casa, em qualquer espaço coberto onde eles possam ler a palavra, orar e cantar. Ali é uma igreja. E não é? Isso não é verdade? É uma igreja de Jesus. A gente não. A gente passa de carro, uma igreja nova aqui. Agora não é mais igreja, né? Agora é church. É uma church. Abriu uma church nova aqui. Ó. Não é não? O que é uma igreja nova para nós? Um templo, uma placa, um nome. Uma loja de comércio religioso. Estabelecimento religioso. Apaguem a loja de comércio. Um estabelecimento religioso. Nós olhamos o prédio. O empreendimento. Um pequeno grupo que resolveu alugar um salão. Esses dias alguém me contou, do fulano que não sabia se começava uma igreja, se não começava, não começava. Aí ele abriu a Bíblia, pôs o dedo e estava lá. Abre salão. Abre salão. Aí ele foi lá e abriu o salão. Alugou um salão, porque Deus mandou ele abre salão. Ele foi lá e abriu o salão. Então, a gente vê isso. A gente vê o novo empreendimento que alguém resolveu acreditar, que Deus disse, Deus direcionou para eu abrir meu ministério, é uma nossa visão que Deus me deu. Pode ter os argumentos que quiser. A gente olha isso. Para nós uma igreja nova é uma nova marca no mercado. Mas para Deus, 15 pessoas debaixo de uma mangueira, orando e cultuando, é uma igreja. Quem é o pastor? Não temos pastor. Que denominação vocês são? Não temos denominação. Mas como é que começou isso aqui? O Espírito Santo nos trouxe. Às vezes vai ser uma história assim. Havia uma Bíblia na casa dele, nós começamos a ler a Bíblia. E ficamos interessados em Jesus e começamos a ler a Bíblia juntos. E começamos a orar. E aquela ali teve um sonho. E aquele ali teve uma visão. E um dia passou alguém por aqui e nos explicou um pouquinho melhor essas coisas da Bíblia. E nós estamos até hoje fazendo isso. Isso é igreja. Então a igreja de Deus é muito mais simples do que a nossa. Porque a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela só precisa de pessoas. Não precisa de prédio, não precisa de patrimônio, não precisa de estruturas, não precisa de pessoas como eu, que estão há tanto tempo estudando para chegar aqui e falar essas coisas para vocês. É irônico, né? Que eu seja um profissional da religião, falando para pessoas que me pagam para ser isso, dizendo que o meu trabalho não é o que realmente constitui a igreja. Não é o que eu sou, não é o que eu faço que nos torna uma igreja. Não é o fato de eu ser alguém que conhece teologia e Bíblia que nos faz igreja. O que nos faz igreja é o fato de todos nós estarmos aqui por causa de Jesus. E se não tivesse Jesus, esse prédio, os meus diplomas e tudo mais, a tradição batista, nada disso teria valor algum. Porque o que vale é isso aqui: 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Se Jesus está presente, é igreja. Se Jesus estiver ausente, é alguma coisa parecida, mas não é igreja. Entenderam o que é essencial? O que é primordial? E eu oro a Deus para que a gente não perca a nossa essência. Porque o risco de nos tornarmos um empreendimento religioso sempre existe. O risco de nos tornarmos um projeto de vida
de alguém que sonha com coisas e quer alcançar coisas e faz com que todo mundo acredite que aquilo é o que Deus quer de todos eles, o risco de buscar financiadores para um sonho pessoal sempre vai existir. E muitas igrejas nasceram por conta disso. Mas eu quero ser mais do que isso. Ou melhor, eu quero ser menos que isso. Eu quero ser só a igreja de Jesus, reunidos em nome dele, com ele presente. Isso importa. O resto é coisa nossa, que a gente gosta, porque para nós é importante. Mas para Deus, o mais importante são as pessoas. Que Deus nos ajude a pautar a nossa conduta pelos valores de Deus, e não necessariamente por aquilo que nos foi incutido nesse grande negócio chamado religião.